O uivo dos anos 90 em Cruzeiro. A década de 90 em Cruzeiro, São Paulo, era um tempo de ruas mais tranquilas e noites estreladas, onde a vida parecia seguir um ritmo mais calmo. Mas essa calmaria foi quebrada por sussurros que viraram gritos, e por algo que espreitava nas sombras das noites de lua cheia: o lobisomem. Tudo começou com o gado sumindo das pequenas propriedades na zona rural, perto do bairro do Itagaçaba. Não eram furtos comuns. As cercas estavam rasgadas e as pegadas no chão eram grandes demais, estranhas, quase humanas, mas com garras. Os moradores, a princípio, culparam cães selvagens, mas logo a história ganhou um tom mais sombrio. Maria, uma senhora que morava sozinha em um sítio afastado, jurou ter visto. Era uma noite de terça-feira, a lua cheia brilhando como um farol no céu escuro. Ela se levantou para fechar a janela que rangia com o vento e, através da fresta, viu uma figura bípede, coberta por pelos escuros e densos, com olhos que brilhavam no escuro como brasas. A criatura estava de pé, observando sua casa, antes de soltar um uivo gutural que fez o sangue de Maria gelar e ecoou por todo o vale. O som não era de animal algum que ela conhecesse. A notícia se espalhou como pólvora. Os homens se armavam com o que podiam, facões, espingardas velhas, e formavam rondas noturnas. As crianças eram proibidas de sair depois do anoitecer, e as casas, antes sempre abertas, agora tinham suas portas e janelas trancadas a 7 chaves. O medo era palpável. Certa noite, um grupo de jovens que se aventurou pela estrada de Pinheiros ignorando os avisos, teve seu encontro. O carro quebrou em uma curva escura. Enquanto tentavam consertar, uma sombra gigantesca emergiu da mata. Era alto, musculoso e se movia com uma agilidade assustadora. Seus olhos vermelhos fixaram-se neles. Um deles, Pedro, gritou ao ver a forma de lobo com traços humanoides se aproximando, os dentes à mostra, pingando saliva. Eles mal tiveram tempo de pular de volta no carro e dar partida, deixando para trás o pneu furado e o terror gelado em seus corações. O lobisomem de Cruzeiro nunca foi capturado. Os avistamentos diminuíram com o tempo, e as noites de lua cheia voltaram a ser apenas noites comuns. Mas quem viveu aqueles anos ainda se lembra do uivo que quebrava o silêncio, das histórias sussurradas e do medo primordial que pairou sobre a cidade, um lembrete de que nem tudo que anda entre nós é humano. A maldição do corpo seco em Canas, interior de São Paulo, 1993. A cidade enfrentava uma seca severa. As antigas lendas sobre assombrações voltavam com força, especialmente a do corpo seco. A lenda contava sobre Benedito, um homem tão cruel em vida que ao morrer foi rejeitado pela terra, pelo inferno e pelo céu. Seu corpo então secou e mumificou, condenado a vagar. Uma figura retorcida de pele colada aos ossos, assombrando os ermos. Naquele ano de seca, a caixa d'água principal de Canas começou a ter problemas. Entupimentos e água com sabor estranho. Joaquim, o encanador cético da prefeitura, foi investigar com seu ajudante Lucas, que estava inquieto pelas histórias do corpo seco. Ao abrirem a tampa da caixa, um cheiro forte e nauseante subiu. A água estava turva. Joaquim desceu, pensando em sujeira, mas não era sujeira. Lucas, com a lanterna, iluminou o fundo e viu uma figura ressequida, quase esquelética, com a pele marrom e esticada como couro velho grudada aos ossos. Seus olhos, fundos e vazios, pareciam fixos em um ponto distante. A criatura estava contorcida, bloqueando a saída de água, mas parecia vigiar. Seus membros eram finos, secos, mas emanavam uma aura de malevolência antiga. Lucas não conseguiu gritar. A lanterna caiu. Joaquim, ao se virar, congelou. A figura mumificada moveu-se com uma velocidade surpreendente. Não apenas estendeu a mão, ela avançou rápida como um raio seco. O ar na caixa d'água ficou pesado. Um murmúrio rouco, um lamento que parecia vir de uma garganta sem vida, ecoou prometendo desgraça. A criatura, com suas unhas longas e amareladas, agarrou o braço de Joaquim. Não era um aperto de carne, mas de osso e couro seco, gelado e terrivelmente forte. Joaquim soltou um grito abafado de dor e pavor, tentando se desvencilhar, mas o corpo seco parecia grudado. Lucas, recuperando-se do choque, puxou Joaquim com toda a força que tinha, conseguindo arrancar o amigo do domínio da criatura. Eles fugiram aterrorizados, sem olhar para trás, aterrorizados. A notícia se espalhou como praga. Ninguém mais ousou se aproximar da caixa d'água. Outras equipes tentaram, mas relatos de vultos e sensações estranhas os faziam desistir.
A seca em Canas se tornou mais do que falta de chuva. Tornou-se uma maldição, um castigo, talvez pelo mal de Benedito, ou uma punição pela indiferença da humanidade. E assim, em Canas, a lenda do corpo seco deixou de ser um conto e se tornou uma realidade assustadora, a prova de que há males que nem a morte consegue purificar, e que continuam a assombrar, secando não apenas a terra, mas também a esperança de um povo. O Vampiro de Cruzeiro. Em uma noite fria e úmida de 1989, a estação ferroviária de Cruzeiro, em São Paulo, tornava-se um palco sombrio para Fabiano, um ferroviário cansado, mas acostumado à solidão das madrugadas. O ranger dos trilhos e o apito distante do trem eram seus únicos companheiros, mas aquela noite seria diferente. Enquanto revisava os vagões de carga, uma sensação estranha tomou conta de Fabiano. O ar ficou mais denso. Um cheiro metálico e adocicado invadiu suas narinas. Ele jurou ter visto uma sombra se mover rapidamente entre os vagões parados. "Quem está aí?" perguntou Fabiano, a voz um pouco embargada pelo receio. O silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador do que qualquer resposta. Ele pegou sua lanterna e iluminou o espaço entre os trens. Seus olhos se arregalaram. Ali, em meio à escuridão, estava uma figura esguia e alta. Não era humana. Os olhos vermelhos como brasas brilhavam na penumbra. A pele pálida e quase translúcida contrastava com os lábios finos e arreganhados, revelando duas presas afiadas e longas. Um calafrio percorreu a espinha de Fabiano. Ele sabia o que era aquilo. Histórias antigas contadas em sussurros pelos mais velhos da cidade falavam de criaturas da noite que se alimentavam da vida alheia. Um vampiro? A criatura deu um passo à frente e Fabiano recuou instintivamente. Ele podia sentir o frio que emanava dela, um frio que gelava até os ossos. Um sorriso lento e cruel se formou nos lábios do vampiro. "Você tem um cheiro interessante." A voz da criatura era um sussurro rouco, mas reverberava na mente de Fabiano como um grito. Uma pena que sua vida seja tão efêmera. O pânico tomou conta de Fabiano. Ele sabia que não podia simplesmente correr pelos trilhos. Seu olhar desesperado varreu o ambiente até que seus olhos pousaram na sala dos maquinistas. Um refúgio de segurança aparente. Era sua única chance. Quando o vampiro avançou com uma velocidade sobrenatural, Fabiano agiu por puro instinto. Lançou-se em uma corrida desesperada em direção à porta da sala dos maquinistas. Ele podia ouvir os passos rápidos da criatura logo atrás dele, o ar gelado que emanava dela tocando sua nuca. Com um último esforço, ele se jogou para dentro da pequena sala, batendo a porta com força. O baque surdo ecoou pela estação vazia. Fabiano não perdeu tempo. Usou toda a sua força para travar a porta, empurrando uma velha caixa de ferramentas contra ela para reforçar o bloqueio. Do lado de fora, ele ouviu arranhões na madeira e um rosnado baixo quase inaudível, mas que gelou seu sangue. A criatura estava ali do outro lado. Fabiano se encolheu, no canto mais distante da sala, o coração martelando no peito, a respiração presa na garganta. Ele podia sentir a presença maléfica do vampiro, mesmo através da porta grossa. As horas se arrastaram em uma eternidade aterrorizante. Cada ranger da madeira, cada sussurro do vento parecia a criatura tentando invadir seu refúgio. Fabiano permaneceu imóvel, os olhos fixos na porta, esperando o amanhecer como quem espera a própria salvação. Finalmente, a primeira luz fraca do sol começou a espreitar pelas janelas empoeiradas da sala. O calor pálido do amanhecer trouxe consigo um alívio imenso. Os arranhões pararam. O frio intenso que emanava do lado de fora diminuiu. Fabiano esperou um pouco mais até ter certeza de que o sol já estava alto. Então, com as pernas bambas, ele removeu a caixa e abriu a porta com cautela. A plataforma estava vazia. O cheiro metálico e adocicado havia desaparecido. Ele havia sobrevivido. Mas a imagem dos olhos vermelhos e das presas afiadas do vampiro jamais o abandonaria. E a sala dos maquinistas, antes um lugar de rotina, seria para sempre o cenário de sua noite de terror e do seu refúgio contra a escuridão que espreita nas madrugadas de Cruzeiro. Em uma tarde fria e úmida nas ruas de Cachoeira Paulista, enquanto revirava caixas e sacos plásticos em busca de materiais recicláveis, Zé, um catador de meia-idade com o rosto marcado pelo sol e pela vida, encontrou algo incomum. Em meio a entulhos descartados em frente a uma casa antiga, estava uma boneca. Não era uma boneca moderna de plástico colorido.
mas sim uma boneca de porcelana, com um vestido de renda puído, cabelos loiros desgrenhados e grandes olhos de vidro azuis que pareciam fitar o vazio. Apesar da poeira e do aspecto antigo, havia algo de delicado e nostálgico na boneca. Zé lembrou-se de sua filha mais nova, Aninha, que sempre sonhara em ter uma boneca de porcelana como as que via em filmes antigos. Sem hesitar, ele limpou a boneca com a manga da camisa, guardou-a com cuidado em seu carrinho e seguiu seu caminho, com um sorriso discreto nos lábios. Ao chegar em casa, a alegria de Aninha ao ver a boneca foi contagiante. A menina abraçou o brinquedo com carinho, limpou seu rosto com um pano úmido e lhe deu o nome de Clarinha, por causa de seus olhos azuis. Clarinha logo se tornou a companheira inseparável de Aninha, presente em todas as brincadeiras e até mesmo dormindo ao seu lado. Nos primeiros dias tudo parecia normal. Zé se sentia feliz por ter proporcionado um pouco de alegria à sua filha. No entanto, com o passar do tempo, pequenas coisas começaram a perturbar a atmosfera da casa. Objetos mudavam de lugar inexplicavelmente. Zé jurava ter deixado suas ferramentas em um canto e as encontrava em outro. Às vezes, um sussurro fraco parecia ecoar pelos cômodos vazios, mas ao procurar a origem, nada era encontrado. A própria Clarinha parecia diferente. Zé começou a notar que a boneca mudava sutilmente de posição quando ninguém estava olhando. Uma vez ele a deixou sentada na estante da sala e no dia seguinte a encontrou deitada de bruços na cama de Aninha. A menina sonolenta jurava não tê-la movido. O olhar dos olhos de vidro de Clarinha também começou a incomodar Zé. Pareciam segui-lo pela casa fixos em um ponto invisível. À noite, quando tudo estava escuro e silencioso, ele tinha a estranha sensação de ser observado. Um arrepio percorria sua espinha e ele evitava olhar diretamente para a boneca. Uma noite, Zé acordou no meio da madrugada com um frio intenso apesar do cobertor. A casa estava em um silêncio sepulcral. De repente, ele ouviu um barulho suave no quarto de Aninha. Levantou-se ostorojno e espiou pela porta entreaberta. A luz fraca da lua iluminava o quarto. Aninha dormia profundamente em sua cama, e sentada em uma cadeira ao lado estava Clarinha. Mas a cabeça da boneca estava virada diretamente para Zé, e seus grandes olhos de vidro azuis brilhavam na escuridão com uma intensidade fria e sinistra. Naquele instante, Zé soube que Clarinha não era apenas uma boneca antiga. Havia algo mais ali, algo de mal preso àquele objeto de porcelana. O presente que ele havia dado à sua filha havia trazido para dentro de sua casa um mal antigo, silencioso e observador, que agora os espreitava nas sombras da noite de Cachoeira Paulista. O arrepio gelado que Zé sentiu ao ver os olhos de vidro da boneca brilhando na escuridão era uma confirmação aterrorizante. A boneca Clarinha não era inofensiva. Na manhã seguinte, a decisão estava tomada. Ele não podia manter aquele mal dentro de casa. Precisava se livrar dela. Com o coração pesado, ele pegou a boneca na cadeira do quarto de sua filha. Seus olhos azuis de vidro pareciam mais vazios e frios do que nunca. Ao segurá-la, Zé sentiu um frio anormal emanar do corpo de porcelana. Ele saiu para o quintal, decidido a se livrar da boneca no primeiro latão de lixo que encontrasse. Mas ao passar pelo portão, a boneca se contorceu em suas mãos. Zé a segurou com mais força, mas sentiu uma dor aguda e fria. A boneca, com sua boca de porcelana, havia mordido a mão de Zé, rompendo a pele e deixando uma marca vermelha. Assustado, Zé a soltou. A boneca caiu no chão, mas não ficou inerte. Com uma agilidade impossível, ela se virou e começou a correr em direção à mata que margeava a cidade. Zé, desesperado e com o sangue escorrendo pela mão, correu atrás dela. Era uma cena grotesca e surreal. Um homem adulto perseguindo uma boneca de porcelana que corria por si só. A perseguição foi curta. Zé, com a raiva e o pânico em seu sangue, conseguiu alcançá-la. Ele a pegou bruscamente e, sem hesitar, a enfiou em um saco de estopa velho, amarrando a boca do saco com força. O objeto se contorcia lá dentro, e Zé podia ouvir o som de porcelana batendo contra o tecido. Zé pegou o saco e correu não para um lixeiro, mas para a ponte nova de Cachoeira Paulista que atravessava o rio Paraíba. Ele se inclinou sobre a grade de proteção e, com um último esforço, jogou o saco na correnteza escura. Ele viu o saco afundar rapidamente, sentindo um alívio momentâneo, como se um peso imenso tivesse saído de sua vida. Mas o mal não se perdeu. Horas depois, um pescador solitário que havia lançado sua rede naquelas águas sentiu um peso inesperado. Ao puxar, viu um saco de estopa que parecia se mexer sutilmente. Curioso,
Ele abriu o saco e encontrou uma boneca de porcelana com grandes olhos azuis de vidro. A boneca estava intacta, e em sua boca um sorriso sutil e macabro parecia se abrir. O pescador, fascinado por aquele achado, decidiu levá-la para casa. A maldição de Clarinha, a boneca amaldiçoada, estava de volta, e o rio Paraíba apenas a havia entregado à sua próxima vítima.